Quinta, dia 24 de julho, o Bitcoin em 118.500 dólares. O Bitcoin que continua forte, porém indeciso. Será que temos força para a gente subir aqui e renovar essas máximas? Ou a gente está fraco, vamos cair e perder estes fundos? Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar as minhas estratégias e tentar estimar com você as maiores probabilidades tanto do Bitcoin quanto do mercado de altcoins e de criptomoedas em geral, beleza? Galera, o Bitcoin ele continua seguindo exatamente o que eu comentei no vídeo de ontem com vocês. A gente está aqui em um padrão de continuação da alta, a gente deve romper para cima nos próximos dias, porém, o esperado era que durante esses dias a gente visse sim uma lateralização do Bitcoin nessa região, porque a dominância do Bitcoin, ela estressou muito para baixo, a gente caiu muito, a gente ficou nos níveis mais extremos que tem, então é super normal e até esperado que a gente tenha esse repique, tá? A gente tem que ver um alívio dessa dominância para o Bitcoin voltar a subir. Caso essa dominância continuasse caindo, era difícil a gente ver o Bitcoin tendo forças para renovar as máximas históricas. A gente precisa de ver esse repique para a gente ver capital saindo das altcoins, exatamente o que a gente está vendo, olha, a maioria das altcoins aqui está caindo e o Bitcoin está mais ou menos estabilizado, lateralizado na mesma região. Então se a gente entrar numa Pendle, por exemplo, no Ethereum, olha como que a gente está tendo quedas fortes nos últimos dias, enquanto o Bitcoin, muito pelo contrário, ele está lateralizado. Isso é exatamente essa dominância do Bitcoin aumentando, tá? Então a gente precisa de ver isso para ver o Bitcoin ganhando força. Então, essa lateralização, como eu comentei com vocês no dia de ontem, é esperado para a gente ver o Bitcoin ganhando fôlego para renovar as máximas históricas. Então, a médio prazo, nada me preocupa aqui. Longo prazo também, Bitcoin está bonito, tendência de alta, a gente deve uma hora ou outra romper para cima. Mac, o que você está fazendo? Quer dizer que eu devo comprar Bitcoin aqui? Não, tá? Muito pelo contrário, eu só cogito uma trade em Bitcoin, caso a gente venha a corrigir mais nessa região aqui, onde a gente já tocou várias vezes e se mostrou como uma região de interesse, onde a gente tem um bom risco-retorno para pegar uma trade de long. Então, caso o Bitcoin venha, tem um pânico aqui, bote uma sombra, eu vou estar abrindo long e avisando lá no grupo do Telegram, tá? Então, caso isso aconteça hoje, nos próximos dias, eu tenho interesse em abrir posição de trade, tá? Em Bitcoin aqui e avisar vocês no grupo. Mac, e compras, investimento em Bitcoin, você vai fazer? Não, tá? Eu não acho que vale a pena entrar e investir em Bitcoin para compra de longo prazo, perto da máxima histórica. Muito pelo contrário, agora aqui para mim é zona de realização de lucro. Então a gente está realizando lucro ao longo desse movimento de alta. Galera, lucro é parcial, tá? Não tô vendendo achando que é o topo do ciclo, que é muito pelo contrário. O Bitcoin está muito bonito, isso aqui para a gente não é o topo do ciclo, e a gente deve ver mais movimentação de alta nos próximos dias. Então bom, mas dito isso, eu realizei vendas parciais de lucro em Bitcoin aqui, realizei um pouquinho de lucro aqui, então eu vou continuar realizando esses lucros ao longo do que a gente vai subindo. A gente vai subindo e eu vou realizando parciais ao longo do caminho, beleza? Então, bom, cara, e altcoins? A gente tem oportunidades de altcoins aqui? Bom, olhando a Solana, eu falei com vocês que eu vendi Solana, deixa eu colocar um gráfico do diário, vai ficar mais fácil de analisar. Eu vendi bastante Solana, como vocês sabem, aqui na... sumiu meu retângulo, nem sei porquê, mas deixa eu traçar ele de novo. Aqui é a nossa resistência. Basicamente, eu vendi Solana aqui em 200, tá? E pretendo recomprar, reinvestir em Solana caso a gente volte para essa casa aqui dos 155, 160 mil dólares, ou então até um pouquinho acima aqui nessa região. Eu vou fazer investimento em Solana de novo para surfar a próxima pernada de alta. Quando a gente está em momentos de euforia, a gente está em topo, muito esticado, é o momento de realização de lucro. E quando a gente tem uma correção, a gente traça a Fibonacci, a gente traça a FIBO daqui até o topo, espera uma retração e faz os investimentos na nossa retração, beleza? Então, em altcoins para mim, em geral, cara, se a gente pegar o Ethereum aqui também, a gente ainda não tá numa retração de FIBO. Se a gente pegar a Pendle, a gente também... Agora a gente começou a entrar numa retração de FIBO. Então, cara, para poder cogitar, investir e comprar criptomoedas só na retração de Fibonacci, e ainda assim, eu acredito que FIBOs mais fracas ou criptos muito voláteis, como Jup, Pendle, Arbitrum, tudo Sui, a gente deve esperar um pouco mais. Então, Ethereum, eu já cogito fazer investimentos em Ethereum na casa dos 3.200, tá? Eu acho que pode ser uma oportunidade de bom investimento em Ethereum, principalmente porque eu vendi bastante em 3.800, eu avisei lá no Telegram que eu estava vendendo, então eu vendi bastante Ethereum aqui. Caso a gente volte em 3.200, eu vou tá realizando compras novamente. Agora, essas outras altcoins mais fracas que tendem a sofrer mais, eu quero ver pelo menos uma retração maior, voltando aqui, às vezes em 0,618 ou algo desse tipo, para a gente poder fazer investimentos de longo prazo nessas criptomoedas, beleza? Então,
Além disso, galera, eu acho que a dominância do Bitcoin, ela ainda assim pode subir um pouquinho mais aqui, tá? No curto prazo. Eu comentei com vocês no vídeo ontem que eu acho que a gente tem grandes probabilidades de continuar subindo lentamente, o Bitcoin continuar uma lateralizaçãozinha por aqui, e caso o Bitcoin venha, dê uma quedinha e fique lateralizado antes de subir, a gente vai ver essa dominância subindo aqui sim, tá? E caso isso aconteça, as altcoins vão sofrer mais. Então, pra mim aqui é hora de aguardar pacientemente, aguardar esses movimentos e tentar fazer investimentos inteligentes quando a gente tá aqui embaixo e não aqui em cima. Muito pelo contrário, aqui em cima é o momento de vendas, beleza? Então, cara, o mercado tá bonito, altcoins eu esperaria um pouquinho mais, agora pra mim é momento de trade, tá? Então, inclusive, eu tô de olho nessa trade aqui do Ethereum, deixa eu mostrar pra vocês, eu comentei no vídeo de ontem. A gente quase ativou ela, cara, de ontem pra hoje aqui, eu ia mandar o sinal lá no nosso grupo do Telegram. Inclusive, se você quiser fazer parte do grupo, tá? Ele é 100% gratuito, o link está na descrição desse vídeo. Geralmente eu faço a entrada dentro desse retângulo vermelho, e a gente quase, olha, quase tocou aqui no retângulo vermelho, foi por causa de 0.12, 0.11 aqui, que a gente não ativou a nossa trade, e a gente tá quase ativando ela de novo. Caso o Ethereum venha para essa região, eu vou ter interesse em fazer um shortzinho aqui. Mac, isso quer dizer que você acha que o Ethereum vai cair, que a gente não vai ter mais alt-season? Não, cara, muito pelo contrário, eu quero tentar pegar algo nesse estilo aqui, olha, eu acho que tem grandes probabilidades a gente vir tocar aqui, pegar uma trade e eu vou ter um scalpzinho para surfar essa correção do Ethereum a níveis mais baixos e me proteger do mercado em geral. Então tô de olho nessa trade, para mim ela tá bem clara aqui. Se eu colocar o volume, dá para explicar melhor para vocês também, olha. Vocês vão ver que sempre que a gente tem candles de alta, a gente tem menos volume que candle de baixo. Então, olha, venda pra caramba nesse candle, venda pra caramba nesse candle, aí um candlezinho pequeno de compra e candlezinho pequeno de compra. Olha, vou mostrar aqui pra vocês, ó, volume e volume, tá? Olha como que a gente tem menos volume aqui do que volumes aqui. Ou seja, a gente tá tendo a movimentação de baixa está sendo confirmada por volumes mais fracos de compra e volumes mais fortes de pressão vendedora. Além disso, a gente tem esse bloco comprador no meio de uma tendência de baixa. Além disso, a gente teve uma quebra de estrutura aqui, ou seja, o Ethereum antes, enquanto a gente estava formando topos e fundos ascendentes, agora, pela primeira vez, a gente começou a formar aqui o que? Topos e fundos ascendentes. Olha, a gente tem topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? É isso que eu quero buscar um topo descendente aqui nessa tendência de baixo que a gente criou, a gente está quebrando a estrutura várias vezes, a gente perdeu essa linha de tendência forte, a gente tem uma resistência muito grande aqui, o Ethereum estava extremamente esticado no diário, olha, extremamente esticado no diário, em zona de resistência, ou seja, tudo aqui conflui para a gente continuar nossa tendência de baixo, ali que é um grande volume, uma vela vendedora muito forte, a gente precisa de uma correção mais forte aqui para voltar para a zona de objetivo. Então agora, galera, eu tô de olho, mas meu curto prazo para scalps de short, buscando me proteger no mercado, principalmente que eu acho que essa dominância deve continuar dando esse repique, tá? Então, lembrando, qualquer trade para encontrar no dia, sim, seja numa hora, de 15 minutos, scalps, e eu vou sempre mandar para vocês lá no grupo do Telegram. Link tá na descrição do vídeo, se você quiser pegar essas trades junto comigo. Bom, Pendle aqui, a gente perdeu essa linha de tendência também, agora entramos na tendência de baixa feia, olha, mesma coisa, antes a gente estava fazendo topos e fundos ascendentes, e agora a gente começa a fazer aqui, ó, topos e fundos descendentes, tá? Vamos ver até onde a gente vai, eu não acredito que vai reverter tudo assim não, mas tendência de baixa a gente tem que olhar para shorts que podem nos proteger. Caso a gente volte para essa região aqui, pode ser uma região onde eu vou me interessar em fazer um short scalp também, e eu aviso lá no Telegram. Jup, cara, Jup também, mesma coisa, a gente perdeu essa linha de tendência que eu tracei com vocês, e agora, o mais interessante aqui, de ontem para hoje eu consegui surfar uma tradezinha, eu peguei essa trade aqui entrando em 0,5836 e saindo aqui no fundo, tá? Mesma dinâmica das nossas trades que eu sempre avalio e mostro pra vocês, cara, essa trade é muito interessante. A gente tem uma quebra de estrutura muito forte aqui, né? A gente perdeu esse fundo, então a gente começou a entrar em uma tendência de baixa, isso aqui vira resistência, olha como que toca certinho, tá? A gente estava fazendo topos e fundos ascendentes, quebramos para baixo, voltamos para a região da resistência. Além disso, a gente tinha essa linha de tendência de alta, olha, toca aqui, sobe, toca aqui, sobe, toca aqui, sobe. E agora a gente rompe para baixo, na hora que a gente toca aqui, a tendência é cair, ao invés de subir, porque a gente está do outro lado da linha. Então, eu entrei nessa trade, deixa eu mostrar aqui para vocês na Bybit, foi 0,5836, igual eu comentei, e saindo um pouquinho abaixo ali para uma trade de $2.000 de lucro, ou seja, mais ou menos ali uns 10, 11 mil reais de ontem para hoje. É uma trade bem rápida, tá, galera? Igual eu tô falando, agora eu tô de olho para scalps, então é uma trade que demorou aqui para mim 5 horas.
pra poder me dar o lucro. E foi de madrugada, eu tava dormindo, eu acordei, já tinha pego meu alvo e eu já tinha feito esses 10, 11 mil reais de lucro aí, beleza? Então uma tradezinha bonita, setupzinho bonito. Não consegui enviar no Telegram porque eu tava fora de casa, não consegui mandar o gráfico, o sinal, só pegou a minha ordem e eu nem tinha visto. Bom, mas enfim, vou ficar de olho nesses tipos de scalp, esse tipo de operação. E vou atualizando vocês. Vamos dar uma olhada aqui no análise de sentimento agora em geral. Cara, Fear and Greed tá de boa também, 70, onde tava 75, 76 se eu não me engano, bem tranquilo, nada demais. Análise de sentimento, Bitcoin continua bem lateralizado, olha, a gente tá, cara, bons dias aqui sem mexer no preço, tá? Olha, vamos ver quanto tempo que a gente tá aqui. Basicamente 13 dias totalmente lateralizado, mas o que é mais interessante aqui é o nosso CVD, que olha o tanto que ele tá caindo. Enquanto o preço está totalmente lateralizado, o CVD ele tá em queda absurda. Isso mostra aqui o que o preço ele está se mantendo exatamente no mesmo lugar, enquanto a maioria do mercado, as sardinhas, estão vendendo no topo. Ou seja, a gente está tendo muita venda a mercado, muita venda de desespero. Sempre que a gente tem esses fundos, olha, esses pânicos, olha o tanto de venda a mercado que a gente tem aqui, ó. Venda a mercado muito forte, venda a mercado muito forte, venda a mercado muito forte e venda a mercado muito forte. Ou seja, basta o Bitcoin e vir para essa região e cair um pouquinho, que as sardinhas desesperam, começam a vender, 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 depois a gente tem esse repique. Ou seja, isso aqui para mim, cara, é um padrão de continuação da alta, de distribuição. As sardinhas vendemos no fundo e compramos nos topos. Olha, quando a gente tem topo aqui também, a gente tem mais compra mercado. Essas sardinhas compram aqui, vendem aqui, compram aqui, vendem aqui. Elas vão ficar fazendo isso durante um bom tempo, para o Bitcoin ter mais liquidez, ter mais fôlego para a gente continuar a nossa tendência de alta. Então, super bonito. Long Short Ratio, cara, muito bonito também. 0,82. Tivemos uma quedinha já aqui de ontem para hoje. O Open Interest também, enquanto a gente está lateralizado, tá caindo junto com o Long Short Ratio, não me preocupa, super tranquilo. Mercado bem bonito, tá? Liquidez, eu dei uma olhadinha hoje de manhã, a gente tem liquidez para os dois lados, então aqui basicamente tanto faz, mas acho que a gente vai ter mais estímulo de liquidez acima, liquidez abaixo, para poder romper nos próximos dias. Isso na questão do curto prazo. Então, velho, Bitcoin é muito bonito. Acredito que a maior probabilidade é a gente continuar esse padrão de continuação da alta, romper isso aqui pra cima bem bonito nos próximos dias. Porém, vou estar com cautela, estar de olho para entrar em operações de long próximo dessa regiãozinha aqui embaixo. E de olho em altcoins para pegar esses shorts e continuar surfando essa dominância do Bitcoin que tende a subir um pouquinho nos próximos dias. Beleza, galera? Nessa análise aqui é só. Até a próxima análise.